close till I get up. Time is barely. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal mais uma vez, mas antes de falar sobre o que nós vamos falar hoje, eu quero agradecer a todos os inscritos, né? Nos dias para cá tem aumentado os inscritos no canal, quero agradecer vocês que estão se inscrevendo por fazer parte dessa família junto comigo, contando um pouquinho da nossa história, tá? Eu quero agradecer do fundo do meu coração as mensagens de carinho que eu tenho recebido, tanto aqui no YouTube, como lá no Instagram, né? Então eu quero agradecer. E é isso, gente. Nesse vídeo de hoje, eu vou falar sobre como tem sido esses 2 meses, que hoje é dia 1º, né? Agora dia 4 de julho, minto. Vão fazer 2 meses que nós estamos juntos. E nesses 2 meses, né, tem acontecido muitas coisas e já fiz aquele vídeo anterior, né, que eu contei as demandas que vêm surgindo, enfim. Mas assim, hoje eu vou falar de coisas boas, né? Hoje eu vou falar de coisas que a gente tem, como eu posso dizer? São coisas que nós temos criado para que a nossa convivência seja saudável, nossa convivência seja produtiva. Então, vamos lá, vamos ao vídeo. Então, gente, hoje eu quero falar com vocês um pouquinho de como tem sido esses 2 meses de convivência com meu filho e como tem sido essa adaptação. Assim que ele chegou, eu assim, deixei passar umas semanas, né? E depois criei como posso dizer, algumas regras pra gente poder, pra gente começar a se alinhar, né? Porque assim, da mesma forma, quando ele veio, a minha vida mudou completamente, da água pro vinho, né? E ele também entrou numa casa diferente, entrou numa família diferente, isso tudo também para ele foi, né, consequentemente, diferente, né, para ele, enfim. Então, assim, eu criei algumas regrinhas, criei algumas situações, né, para ele poder se localizar. Então, assim, como eu já falei em alguns vídeos, algumas lives que eu fiz, eu criei no quarto dele, botei assim uma plaquinha com algumas coisas que ele deveria fazer, né? Enfim, como por exemplo, a hora de acordar, arrumar a cama, escovar os dentes e a me ajudar, né? Ajudar a tratar da Safira e da Rubi, que são as minhas cachorrinhas, ajudar a tratar da Calopsita, enfim, coisas para ele também se sentir útil, né? Se sentir útil e ajudar. Eu sempre falo com ele o seguinte: vamos, filho, você tem que me ajudar, porque somos só eu e você. Então você precisa me ajudar. Se eu fizer tudo sozinho, é óbvio que eu não vou pedir para que ele faça coisas que não é de uma criança fazer, né? Mas assim, coisas que ele pode fazer. Por exemplo, como trocar a água das cachorras, como dar comida, dar ração, tratar da calopsita, lavar a louça do café, enfim, lavar a louça do almoço quando são coisas, né, coisas menores, enfim. Então, isso eu tenho feito com ele, eu tenho organizado dessa forma para que ele também se sinta útil, né? E às vezes eu tô, por exemplo, como eu sou professor e às vezes eu tô trabalhando, né? Por exemplo, tem horas que eu tô mandando vídeo ou atendendo os pais dos alunos em determinado horário do dia, eu peço para ele que ele me ajude, por exemplo, a lavar a louça do café, lavar a louça do almoço. Enfim, ele tem feito isso, tem me ajudado. E tem surtido efeito. E agora vamos falar sobre a questão nesse tempo todo, né, de adaptação. Em alguns momentos, são coisas assim bem interessantes. Por exemplo, em alguns momentos a gente conversa, né, a gente está conversando sobre várias coisas, aí ele vira para mim e fala assim: pai, eu quero... Esses dias a gente estava assistindo um filme, aquele filme, né, que eu falei, acho que era 2 Irmãos, se eu não me engano, 2 Irmãos. Sobre o filme, quando eu contei no vídeo anterior, que foi sobre as demandas, né, que surgiu.
ele virou pra mim e falou assim: pai, quando eu crescer eu quero ser igual a você. Eu quero ser professor igual a você. Eu falei assim, então tá bom, meu filho, você precisa estudar bastante, você precisa de ler, tem que passar a gostar de ler, né? Porque assim, para ser professor tem que estudar sempre. Aí ele falou, aí ele me olhou assim com a cara assim, rindo, né? Porque ele ainda tá num processo de aprender a ler. E pegando esse gancho, nesse processo de aprender a ler, eu vou deixar aqui para vocês um videozinho dele falando, dele lendo um pouquinho. Eu vou ter um trechinho bem pequenininho, vou deixar aqui para vocês darem uma olhadinha. Ó, pai, tem O e tem O, né? Qual dos dois é? Do O, floco, a flauta é da florista. Ele já está começando a ler, está evoluindo bastante na questão do aprendizado, da leitura. Nós estudamos sempre, todo dia. No início foi bem complicado. Porque ele só sabia as letras, ele só sabia, não sabia o que era letra, tinha dificuldade sobre vogal e consoante, sabia assim mais ou menos por alto. Eu tive que mostrar ele novamente o alfabeto todo para ele poder, que algumas letras ele se confundia, eu tive que passar tudo isso com ele para que ele pudesse aprender. Mas hoje ele já reconhece as letras, nós já estamos estudando as sílabas complexas, então assim, tem evoluído bastante. Quando, por exemplo, ele fala uma palavra que não se fala corretamente, né? Eu falo para ele assim, filho, ouve o som que você está dizendo. Eu vou falar a palavra correta para ele e peço que ele fale a palavra do jeito que ele falou. Aí ele vai, repete aquela palavra e fala a palavra correta. Então muitas coisas ele tem evoluído, né? Ele é uma criança esforçada, ele se esforça para isso. Esses dias eu até achei graça, ele estava tentando ler, né, um textinho, e aí ele virou para mim e falou assim, pai, eu acho que você escolheu o filho errado. Eu falei assim, por quê? Porque eu ainda não sei ler. Eu falei assim, não, eu escolhi você, é você que eu quero. Você ainda não sabe ler, mas você está aprendendo e você vai ler. Aí ele foi, deu um sorriso e continuou a ler. Então assim, ao mesmo tempo que eu também ajudo ele, né, eu também tenho que incentivá-lo para que ele se sinta seguro, para que ele se sinta confiante. Então tem acontecido todas essas questões. Às vezes eu chamo ele para fazer comida comigo, né? Às vezes esses dias a gente deu banho nas cachorrinhas, na Safira e na Rubi, e ele ficou super contente com isso. Aí o mais interessante é o seguinte, ele sempre fala para mim assim, pai, dorme comigo. Aí nós fizemos um combinado da seguinte forma, 2 dias eu durmo na minha cama e 1 dia eu durmo com ele no quarto dele. Porque ele fala que às vezes se sente sozinho. Aí eu durmo com ele também, assim, eu também não durmo sempre, para poder não... Porque ele também precisa, né, de ter o espaço dele e eu quero ter meu espaço, né? Então eu deixo ele, converso com ele, ou às vezes fico um pouquinho com ele na cama até ele dormir, depois eu vou para minha cama. Então tem acontecido dessa forma a nossa adaptação. Então, assim, tem sido bastante interessante essa evolução toda. Na questão, por exemplo, de dizer tudo aquilo que ele já me disse, né? De falar que eu não era o pai, que me odiava, essas questões todas. Agora, quando eu falo alguma coisa que ele não gosta, ele já não fala. Ele fica, esses dias foi muito interessante, que ele começou a ficar chateado, ficou bem chateado. Aí ele começou a falar para ele mesmo, respira, respira, respira. Enfim, aí eu falei assim, sim, você tem que respirar, porque a questão aqui é a seguinte. Foi o seguinte, ele estava jogando Free Fire. E eu disse para ele, naquele dia, que não era para ele chamar ninguém,
assim, nesse jogo Free Fire que eu não sei jogar, né? Eu nunca joguei. Mas assim, você consegue jogar com outras pessoas, né? Com outras pessoas. Só que tem algumas vezes, eu fico sempre, né, com ele, quando ele tá jogando isso, fico sempre próximo. Ele, assim, algumas pessoas xingam, falam palavrão. Até eu vou dizer para os pais que estão assistindo para tomar cuidado em relação a isso, que às vezes existem alguns jogos que precisam de outras pessoas para jogar, né, junto com a gente. E nesse meio, algumas pessoas xingam, falam palavrão, enfim, falam coisas assim bem estranhas. Aí eu falei para ele assim que eu não queria que ele jogasse com essas pessoas assim. Aí ele foi e falou, tá bom então. Aí eu deixei, passou, e depois eu vejo ele pegando o fone. Aí tá, eu deixei ele pegar o fone pra botar no ouvido. Ele falou que não ia chamar, ele ia chamar, mas ia tirar o som do jogo. Aí eu fui, tava no quarto, aí eu vi ele falando no celular. Aí eu cheguei pra ele e falei assim, mas olha só meu filho, eu disse pra você que não era pra você fazer isso. E você fez. Como que eu vou confiar em você se você disse pra mim que não ia fazer uma coisa e agora está fazendo? Aí quando eu falei isso, aí ele pediu desculpa. Assim, eu falei assim, eu aceito sua desculpa, mas não é pra fazer, porque senão como que eu vou confiar? Aí ele ficou chateado, né, por isso. Então assim, só que aí ele já não retrucou. Ele não... Aí eu fui, falei pra ele assim, agora você vai guardar o celular, você não vai brincar porque você não me obedeceu e você não entendeu o que eu disse. Eu falei que não era pra você fazer. Eu, nesse momento, sei o que é bom pra você e o que não é bom pra você. Você apenas tem 11 anos e eu preciso de que você ouça o que eu tô falando, né? Tem horas que eu preciso de falar um pouco mais áspero. Porque se falar sempre com calma, é como se não ouvisse. Aí eu sempre falo pra ele assim, pergunto pra ele, você quer que eu fale? Seja ríspido com você, que eu fale alto com você, ou que eu fale baixo e você ouça o que eu estou falando? Por quê? Eu vou falar 1, 2, 3 vezes e você precisa de ouvir o que eu estou falando pra gente conseguir conviver. Porque assim, se eu sou seu pai e você é o meu filho, eu tenho obrigações a você e você tem obrigações para comigo. Então nós precisamos entrar num acordo. Então assim, a gente tem conversado bastante sobre essas coisas. E a nossa evolução tem sido muito produtiva. E é isso, gente. Eu quero dizer para vocês que já estamos chegando a 2 meses de convivência e que tem sido bem gratificante. Eu tenho aprendido muito enquanto pai, enquanto ser humano, e ser uma pessoa melhor e ser uma pessoa diferente. Eu sou meio maluquinho assim, né? Mas eu tenho aprendido a ser mais cauteloso, ter mais calma, enfim. Então é isso, gente. Um grande beijo pra vocês. Fiquem na paz, fiquem com Deus. Espero que esse vídeo receber vocês estando em paz, com saúde, tá? E que Deus abençoe a todos. Um grande beijo e fiquem com Deus. Tchauzinho. Close till I get up. Time is barely on our side.